Neste momento, fábricas na China estão produzindo painéis solares quase 2 vezes mais potentes do que os que você tem no telhado. Mesmo tamanho, mesma incidência solar, quase o dobro de eletricidade. O material que torna isso possível não é uma invenção sofisticada de laboratório, é uma rocha. Alguém encontrou essa rocha nas montanhas russas há quase 200 anos. Ninguém se importou com ela até que um laboratório no Japão tentou algo estranho com ela em 2009. Durante 70 anos, um único material alimentou praticamente todos os painéis solares da Terra. Chama-se silício. Os trabalhadores o derretem a mais de 1650 degrees, 3000 degrees. Eles o cortam em pedaços mais finos que um fio de cabelo humano. Funciona, mas está ficando sem espaço para melhorias. Este novo material não tem esse problema. Já está batendo recordes mundiais em linhas de produção, fabricando milhões de painéis por ano. A China está na vanguarda. Está construindo fábricas maiores do que qualquer outro país consegue igualar. Os painéis dessas linhas de produção poderão tornar os painéis solares antigos obsoletos em 10 anos. Isso não é um experimento de laboratório. É uma mudança real acontecendo agora. Isso. Se você achou isso tão incrível quanto eu, clique no botão gostei. Dá muito trabalho fazer esses vídeos. Isso realmente ajuda o canal a continuar. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo. O que vem a seguir é a história de como uma rocha que ninguém queria se tornou o material que pode substituir os painéis solares tradicionais para sempre. Vamos descobrir a rocha que supera o silício. O material se chama perovskita. Ele pode ser a solução que substituirá os painéis solares tradicionais para sempre. A perovskita foi descoberta pela primeira vez nos Montes Urais, na Rússia, em 1839. Por mais de 150 anos, ela foi apenas uma rocha. Geólogos a estudaram, colecionadores trocaram amostras. Ninguém no setor energético se importava. Mas os cientistas descobriram que podiam criar novos materiais que reproduzem o padrão da perovskita. Eles usaram ingredientes baratos e uma pequena quantidade de chumbo. Esses cristais produzidos em laboratório não têm praticamente nada em comum com a rocha original, exceto o padrão. E a esse padrão se mostrou muito eficiente em uma tarefa: captar a luz solar e transformá-la em eletricidade. Em 2009, um pesquisador japonês chamado Tsutomu Miyasaka construiu a primeira célula solar a partir desse material. Essa primeira versão converteu menos de 4% da luz solar em eletricidade. Isso era pior do que as células solares construídas décadas antes. Mas o material tinha algo que o silício não tinha. Absorvia luz cerca de 10 vezes mais intensamente do que o silício. Uma camada com apenas algumas centenas de nanômetros de espessura pode absorver tanta luz solar quanto uma camada de silício centenas de vezes mais espessa. Isso é mais fino que uma bolha de sabão. Em 2026, uma célula perovskita chinesa atingiu quase 28% de eficiência sob luz solar normal. Isso superou todas as células de silício de camada única já testadas em laboratório. Um material que começou com menos de 4% de eficiência alcançou uma tecnologia que o mundo levou 70 anos para aperfeiçoar, e fez isso em menos de 2 décadas. A China não está apenas testando isso em laboratórios. Ex-empresas já estão produzindo painéis de perovskita em larga escala. As fábricas conseguem produzir painéis suficientes a cada ano para abastecer centenas de milhares de residências. Os painéis dessas linhas de produção chinesas são quase 2 vezes mais potentes que os painéis solares tradicionais que você tem no telhado atualmente. Mas como uma rocha que ninguém queria por 150 anos, se tornou o material capaz de substituir os painéis solares tradicionais? Para entender isso,
É preciso saber por que o silício encontrou um obstáculo intransponível. O silício conquistou seu lugar no topo. É o material azul escuro brilhante presente em quase todos os painéis solares tradicionais que você já viu. Pode estar em uma casa no Arizona ou em uma fazenda solar na Mongólia Interior. É confiável. Pode ficar em um telhado por 25 anos sem grandes problemas. Mas o silício tem um limite intransponível. Isso está implícito nos princípios básicos da física. Não é uma falha de engenharia. Por mais perfeita que seja a construção de uma célula solar de silício, ela nunca conseguirá converter mais do que cerca de 33% da luz solar incidente em eletricidade. E os painéis comerciais estão longe disso. A maioria dos painéis solares tradicionais instalados hoje converte apenas entre 20% e 22% da luz solar em energia utilizável. Isso significa que cerca de 4 em cada 5 raios de sol que atingem seu telhado são desperdiçados. Eles são refletidos ou se transformam em calor. Pense nisso. Se você comprar um painel solar tradicional hoje, estará comprando um dispositivo que desperdiça cerca de 80% da energia que recebe. Isso não é uma falha dos engenheiros. É assim que o silício funciona. O material só consegue absorver bem certas partes da luz. O resto passa direto ou é refletido. Durante décadas, os engenheiros buscaram ganhos mínimos, uma fração de 1% de cada vez. Eles testaram novas texturas na superfície para captar mais luz. Adicionaram revestimentos melhores para reduzir a reflexão. Melhoraram os contatos metálicos que extraem a eletricidade da célula. Cada truque ajudou um pouco, mas os ganhos foram diminuindo gradativamente. Na década de 2020, essa exploração excessiva tornou-se difícil de justificar, como disse um líder da indústria solar em 2025. O silício basicamente teve todo o seu potencial extraído. Resta um pouco mais, mas não muito. E a fabricação de painéis solares de silício tradicionais não é barata para o planeta. O processo funciona assim. Primeiro, pega-se areia de quartzo e aquece-se com carbono em um forno gigante a temperaturas extremas, acima de 1.650 graus Celsius. Isso produz silício bruto. Mas os painéis solares precisam de silício com altíssima pureza, cerca de 999.999%. Por isso, o silício bruto passa por um processamento químico mais complexo. Ele é transformado em gás, purificado e transformado em um cristal sólido. Esse cristal é cortado em pedaços mais finos que um fio de cabelo humano usando serras de fio. Cada etapa consome enormes quantidades de energia, água e produtos químicos. Os fornos funcionam dia e noite. O custo se acumula. A fabricação de wafers de silício representa uma grande parte do custo total de um painel solar. E embora os preços dos painéis tenham caído ao longo dos anos, o custo do silício permaneceu alto. É possível baratear a estrutura, é possível baratear o vidro, é possível baratear a fiação, mas o próprio wafer de silício tem um preço mínimo devido a toda a energia e processamento envolvidos. Portanto, a indústria solar estava estagnada. O material que havia possibilitado a geração de energia limpa até então estava chegando ao fim de sua capacidade de aprimoramento. Os melhores painéis do mercado tinham uma eficiência em torno de 22%. O limite máximo era de 33%. A cada ano de pesquisa, os ganhos eram menores, porém mais altos. Algo precisava mudar, e a resposta veio de um mineral que permaneceu guardado por quase 200 anos. Mas antes de entendermos como essa rocha se tornou uma estrela solar, precisamos compreender o que a torna tão diferente do silício. Um painel solar que você pode pintar. Eis o que torna a perovskita tão diferente do silício. Ela não é apenas uma melhor absorvedora de luz. É um material completamente diferente para se trabalhar. A chave está na estrutura. A perovskita não é uma coisa específica, é um padrão.
Imagine como se fosse a planta de um edifício. Os cientistas perceberam que podiam construir materiais completamente diferentes usando o mesmo padrão. Eles trocam os ingredientes e obtêm versões diferentes, todas com o mesmo formato cristalino. Isso significa que eles podem ajustar o material para que ele faça exatamente o que desejam. Eles podem fazer com que ele absorva certas cores de luz. Podem torná-lo mais estável. Podem fazê-lo funcionar melhor com o silício. É como ter uma receita que você pode ajustar. O silício precisa ser cultivado como um cristal quase perfeito dentro de um forno superaquecido. O processo é lento, é caro. O processo consome quantidades enormes de energia. As fábricas se parecem com fábricas de chips de computador. Elas precisam de salas limpas. Precisam de equipamentos que custam bilhões de dólares. Cada etapa precisa ser exata ou todo o lote é perdido. A perovskita é completamente diferente. Os cientistas conseguem dissolvê-la em um líquido, quase como uma tinta. Em seguida, basta aplicar a camada sobre uma superfície à temperatura ambiente. Não é necessário um forno. Não é necessário uma sala limpa. Não é preciso cultivar um cristal perfeito durante semanas. Basta aplicar com uma pincelada e deixar secar. Pense no que isso significa para a fabricação de painéis solares. Uma fábrica de silício é como uma padaria de alta qualidade, onde cada pão precisa sair perfeito. Uma fábrica de perovskita é mais parecida com uma impressora. O material passa pelas máquinas, recebe um revestimento e sai do outro lado como uma célula solar. Todo o processo é mais simples, mais rápido e consome muito menos energia. Como a perovskita é aplicada em estado líquido, ela possibilita coisas que o silício simplesmente não consegue fazer. Pesquisadores a revestiram em plástico flexível. Aplicaram-na em superfícies curvas. Chegaram até a revestir janelas de vidro. Imagine uma janela que gera eletricidade enquanto você olha através dela. Isso não é possível com silício, pois o silício é rígido e espesso. A perovskita é tão fina que mal se consegue vê-la. E como a camada é tão fina, o custo da matéria-prima é mínimo. Uma célula solar de perovskita utiliza uma fração dos materiais utilizados em uma célula de silício. Você não está pagando por cristais enormes cultivados em fornos. Você está pagando por uma fina camada de ingredientes baratos. Isso muda completamente o cálculo do custo de um painel solar. O processo de impressão também permite fabricar painéis de perovskita em formatos e tamanhos que o silício não consegue igualar. Os painéis de silício são retângulos rígidos, porque essa é a forma que o cristal permite. A perovskita poderia ser aplicada em telhados curvos, carrocerias ou paredes de edifícios. O material é flexível o suficiente para se adaptar à superfície, em vez de forçar a superfície a se adaptar ao material. É por isso que a história da fabricação é tão empolgante. Não se trata apenas de a perovskita ser mais eficiente, mas sim de ser mais fácil, mais barata e mais limpa de produzir. O resultado é um painel melhor com um custo de fabricação menor. Essa combinação foi o que chamou a atenção das maiores empresas de energia solar do mundo, principalmente na China. Mas um material fácil de produzir ainda precisa sobreviver no mundo real. E a perovskita primitiva tinha um grande problema nesse sentido. Era brilhante em laboratório, mas se deteriorava em qualquer outro lugar. Por que os engenheiros não confiavam nela? As primeiras versões desse material tinham um grande problema. Eles eram brilhantes em laboratório, mas fracassavam em todos os outros ambientes. Exponha uma amostra inicial de perovskita à umidade e ela poderá começar a se decompor em poucos dias. A estrutura cristalina, que a tornava tão eficiente na absorção de luz, também a tornava vulnerável à umidade. As moléculas de água podiam penetrar na estrutura e desintegrá-la. Se exposto ao calor direto por muito tempo, seu desempenho diminuirá.
O cristal se deteriorará lentamente, perdendo a forma exata que o fazia funcionar. Até mesmo a luz solar comum pode desgastar o material. A parte ultravioleta da luz solar, a mesma luz UV que atinge todos os telhados todos os dias, danificou-a lentamente. Aquilo que o material foi projetado para capturar também o estava destruindo. É como fazer uma esponja que absorve água perfeitamente, mas se dissolve sempre que entra em contato com a água. Os engenheiros começaram a chamá-la de rainha do laboratório, excelente em um ambiente controlado de laboratório, mas incapaz de sobreviver ao ar livre. Um painel solar tradicional em um telhado na Flórida enfrenta calor de 32 degc, chuva forte, marésia e sol implacável por décadas. Uma célula de perovskita antiga pode não durar nem um verão. A diferença entre o desempenho em laboratório e a durabilidade em telhados era enorme. Isso deixou os fabricantes mais sérios muito apreensivos. Pense em tudo o que um painel solar enfrenta. Ele fica exposto às intempéries todos os dias, durante 25 anos. Enfrenta invernos rigorosos e verões escaldantes, é atingido por granizo, é molhado pela chuva, fica coberto de poeira e pólen. O silício foi testado contra tudo isso durante décadas. Os engenheiros sabem exatamente como ele se comporta. A perovskita não tinha esse histórico. Havia também outro problema. As melhores versões de perovskita utilizam uma pequena quantidade de chumbo, um metal tóxico misturado ao cristal. A quantidade de chumbo é ínfima. Uma bateria de carro contém milhares de vezes mais chumbo. A solda antiga usada em componentes eletrônicos tradicionais contém mais chumbo do que um painel de perovskita. Mas a indústria solar se vende como sendo limpa e ecológica. Qualquer quantidade de um metal tóxico é um problema. Isso se tornou um verdadeiro ponto de atrito, especialmente em locais com regras rígidas como a União Europeia. Se um painel rachar e a chuva carregar chumbo para o solo, isso é uma preocupação real. Pesquisadores estão trabalhando em versões sem chumbo, substituindo-o por estanho ou outros elementos. Essas versões, atualmente, apresentam desempenho inferior, mas a ciência está avançando. Enquanto isso, os fabricantes estão adicionando camadas protetoras extras para conter o chumbo caso um painel venha a rachar. O objetivo é atender a regras rigorosas, mantendo o alto desempenho que torna a perovskita viável. Além disso, há a questão da durabilidade. Os painéis de silício vêm com garantia de 25 anos, porque os fabricantes têm décadas de comprovação de sua durabilidade. As primeiras versões de perovskita podiam perder desempenho em poucos meses. Nenhuma companhia de energia, nenhum proprietário de imóvel e nenhum banco quer apostar em um material que pode não durar 10 anos, muito menos 25. Por causa de tudo isso, a perovskita permaneceu onde as descobertas de laboratório costumam ficar. Impressionante em conferências, mas longe de chegar ao seu telhado. Os especialistas brincavam que ela sempre esteve há 5 anos de ficar pronta e que essa demora já durava mais de uma década. Então, os engenheiros pararam de tentar fazer com que a perovskita substituísse completamente o silício. Eles fizeram uma pergunta muito diferente. E se ela não precisasse substituir o silício de forma alguma? 2 materiais trabalhando juntos. Essa é a mudança que transformou tudo. Em vez de tratar a perovskita e o silício como rivais, os engenheiros começaram a empilhar uma fina camada de perovskita diretamente sobre uma célula solar de silício normal. Esse design é chamado de célula tandem. Significa simplesmente 2 células unidas em uma, funcionando em conjunto. Pense na luz solar como uma gama de cores, não apenas como um tipo de luz. A luz solar é como um buffet com diversos pratos. A camada de perovskita na superfície é otimizada para absorver a luz azul e verde, de maior energia. O silício, localizado abaixo, é mais eficiente em captar a luz vermelha e infravermelha, de menor energia,
que de outra forma passaria direto. A luz solar atinge primeiro a camada superior. A perovskita capta a luz azul e verde. O que não é captado segue para a camada de silício abaixo, que capta as partículas vermelhas e infravermelhas. O resultado é um único painel que capta uma gama muito mais ampla de luz solar do que qualquer um dos materiais conseguiria isoladamente. É como ter duas redes com orifícios de tamanhos diferentes empilhadas juntas. Juntas, elas capturam mais peixes do que qualquer uma delas sozinha. Como captura uma porção maior do espectro de luz, o limite máximo de eficiência ultrapassa em muito o antigo limite de 33% do silício. Alguns pesquisadores apontam para um limite superior a 45%. Isso não é um pequeno avanço. É um nível de desempenho completamente diferente. Significa que o mesmo metro quadrado de telhado poderia produzir quase o dobro da energia que produz hoje. Aqui está a comparação lado a lado que importa. Um painel solar traditional típico, composto apenas de silício, instalado em uma casa hoje em dia, converte cerca de 20 a 22% da luz solar em eletricidade. Cada painel produz entre 400 e 500 W de potência. Um painel tandem, que combina a camada de perovskita com silício por baixo, já atingiu 29% de eficiência e 907 burrido de potência. Isso em um painel construído no mesmo tamanho industrial dos painéis solares tradicionais fabricados atualmente. Isso representa quase o dobro da potência de um painel que ocupa o mesmo espaço. Se o seu telhado comporta 20 painéis, a troca para painéis em tandem pode quase dobrar sua eletricidade sem aumentar a área dos painéis. Você não precisaria de um telhado maior. Você não precisaria de mais painéis. Você simplesmente obteria mais energia com a mesma configuração. Essa não é uma pequena melhoria, isso muda tudo. O processo de fabricação é igualmente importante. A camada de silício subjacente é fabricada da mesma forma que sempre foi. A camada de perovskita é depositada por cima, usando um processo que ocorre à temperatura ambiente. Você não está substituindo a fábrica de silício. Você está adicionando uma etapa de revestimento ao final da linha de produção existente. A camada de perovskita é tão fina que praticamente não aumenta o custo do painel. A beleza dessa abordagem combinada é que ela não descarta tudo o que a indústria solar construiu ao longo de 70 anos. A fábrica de silício permanece. A cadeia de suprimentos permanece. A equipe de instalação permanece. O sistema de garantia permanece em vigor. A camada de perovskita é um acréscimo, não uma substituição. Isso facilita muito a mudança para um setor que não gosta de correr riscos, mas um resultado de laboratório que bate recordes e um painel que sobrevive 25 anos em um telhado real são duas coisas muito diferentes. Então, como isso passou de um artigo científico para fábricas reais operando em plena capacidade neste momento, é aí que o papel da China entra em cena. Do tubo de ensaio à linha de produção. Ter uma célula solar recordista significa pouco se ninguém conseguir produzi-la em larga escala. Essa é a parte da história que recebe menos atenção do que os números principais, mas pode ser ainda mais importante. A maior vantagem da perovskita é que ela pode ser aplicada como um revestimento ou processo de impressão. É como um jornal passando por uma impressora. Em vez do processo lento e trabalhoso em forno necessário para os painéis de silício tradicionais, a perovskita pode ser pulverizada, pintada ou impressa em uma superfície. Essa diferença é crucial quando se fabricam milhões de painéis por ano. A China agiu rapidamente. Já em 2023, empresas chinesas haviam alcançado uma escala de produção significativa. Em 2025 e 2026, diversos fabricantes já haviam iniciado a produção em escala industrial plena.
Algumas fábricas conseguiam produzir painéis solares suficientes a cada ano para abastecer centenas de milhares de residências. Fábricas ainda maiores estavam em construção. Estes não são projetos de demonstração, são compromissos industriais sérios, apoiados por investimentos reais. Estamos falando de fábricas que ocupam áreas do tamanho de shoppings. As linhas de produção funcionam 24 horas por dia. Os painéis que saem dessas linhas já estão sendo instalados em projetos reais. A escala é difícil de imaginar. Uma única fábrica de grande porte pode produzir milhões de painéis por ano, o suficiente para abastecer cidades inteiras com energia solar. Os cálculos ambientais também comprovam a mudança. Os dados de um fabricante mostram que esse processo de revestimento produz cerca de 1/3 a menos de dióxido de carbono por watt de capacidade solar do que a fabricação tradicional de silício. Isso ocorre principalmente porque dispensa o calor extremo necessário para o silício. O material, que já é mais barato de produzir, também é mais limpo de fabricar. Você obtém mais energia por painel e menos poluição por painel ao mesmo tempo. O governo chinês percebeu isso cedo e apoiou essa tecnologia como prioridade nacional já em 2021. Esse tipo de apoio muda os cronogramas. Especialistas do setor na China afirmam que esse apoio permitiu que pesquisadores transformassem descobertas de laboratório em produtos reais em menos de 2 anos. Em países sem esse incentivo, esse processo pode levar até 5 anos. A diferença é impressionante. Nos Estados Unidos e na Europa, uma descoberta inovadora em laboratório pode levar 5 anos ou mais para se transformar em produto. Os pesquisadores precisam encontrar financiamento, convencer os fabricantes, lidar com regulamentações e construir linhas de produção piloto passo a passo. Na China, o governo seleciona uma tecnologia promissora, financia diretamente os fabricantes, acelera o processo de certificação e o produto passa do laboratório para a fábrica rapidamente. Empresas na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e na Europa estão correndo atrás com suas próprias versões do mesmo projeto Tandem, mas estão começando em desvantagem. A China já tem fábricas em funcionamento. As cadeias de suprimentos estão estabelecidas. Os trabalhadores estão treinados. Os custos continuam caindo devido à escala. Alcançar a China não é impossível, mas fica mais difícil a cada mês que passa, enquanto as fábricas chinesas continuam operando e outras ainda estão construindo as suas. Mas ter fábricas e ter uma tecnologia em que bancos e proprietários de imóveis confiem não são a mesma coisa. A lacuna entre esses dois aspectos é o último obstáculo entre a perovskita e o seu telhado. Durante 70 anos, obter mais energia da luz solar significava refinar o mesmo material, extraindo frações minúsculas de um cristal que sempre encontraria um limite intransponível. Agora, uma rocha ignorada por mais de 150 anos está sendo depositada sobre o silício para superar esse limite. Capta mais luz solar usando uma fração do material. Sai da fábrica com menos carbono e apresenta números de potência que pareceriam ficção científica há apenas 5 anos. Se este vídeo mudou a sua opinião sobre painéis solares, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima história. E me conte nos comentários se uma rocha de 200 anos acabou de reescrever as regras da energia solar. O que mais você acha que podemos estar esquecendo?